Olá, aqui quem fala é João Vitor, consultor de marketing digital. Bom, hoje nesse treinamento eu vou estar mostrando para você como criar, múltiplas campanhas para aumentar as vendas da sua loja virtual. Hoje eu quero te ajudar, através desse treinamento, a estruturar essas campanhas para que a sua loja virtual consiga vender ainda muito mais, né? Venda muito mais, tá ok? Bom, então vamos começar o nosso treinamento aqui. Antes de começar a falar sobre o conteúdo, deixa eu falar para você então sobre 4 problemas, tá? Que normalmente os e-commerces encontram na hora de criar campanhas, né? Para aumentar as vendas ali. Bom, a primeira coisa é o seguinte: você não pode, depender apenas de uma maneira para vender os seus produtos. Você nunca pode ter apenas uma oferta ou ter apenas uma abordagem, ter uma linguagem, enfim. Isso é um grande problema, porque se a pessoa não comprou com aquela abordagem, não adianta você ficar repetindo, ela não vai comprar, tá? Outra coisa também, que é o seguinte, a segunda questão é o que eu chamo de ficar fazendo um marketing de insistência. O marketing de insistência é basicamente tentar vender a mesma coisa do mesmo jeito sempre. Isso não funciona, tá? Você precisa, como eu falei, criar novas abordagens, novas formas de vender, para que o cliente ele possa, às vezes, comprar, ele compra por um motivo, ele compra pelo outro. Então você vai dar várias vertentes ali, várias formas de apresentar o seu produto, as características, os benefícios, enfim. A terceira coisa, tá? É muito importante que você tenha campanhas semanais. Eu vou mostrar isso também nesse treinamento. Então, você precisa ter campanhas semanais, campanhas diárias. Por quê? Para estimular a sua audiência. Porque basicamente, uma pessoa ela tem dois motivos principais para não comprar numa loja virtual. O primeiro, obviamente, é a falta de dinheiro. O segundo é ficar protelando a compra. E esse protelar ele pode achar que de repente ele não precisa daquilo naquele momento, ou que ele pode comprar a hora que ele quiser. Então você precisa ter essas campanhas semanais justamente para isso, tá? E o quarto ponto é o seguinte: eu vejo muito e-commerce, tá? E às vezes alguns e-commerce vêm falar comigo, eu tenho alguns clientes que já sofreram esse problema, de não trabalhar com os 98% das pessoas que disseram ainda não. A pessoa acessou seu site e aí, por exemplo, você tem uma taxa de conversão no seu site de 2%. E os outros 98%, o que você está fazendo com esse público? É isso que eu vou te ensinar nesse treinamento, tá ok? Aí deixa eu te passar agora quais são as metas para esse treinamento. Bom, a meta número 1, tá? Eu quero que você consiga ter campanhas ali semanais, tá ok? Você precisa dessas campanhas, porque basicamente você tem dois cenários, tá? A primeira empresa, ela tem apenas uma oferta, e aí ela fica tentando vender o tempo inteiro. E você tem o cenário 2, que são as empresas que têm múltiplas ofertas e que sabem, criar novas ofertas para vender os seus produtos, ou o mesmo produto de forma diferente. Então, tem vários produtos. Quem faz muito isso são os grandes e-commerce. Às vezes os pequenos e os médios eles acabam não fazendo, tá ok? Deixa eu fechar aqui. Bom, o segundo aqui é o seguinte: você tem que ter múltiplas formas de atrair potenciais clientes. Você tem que ter campanha no Google, campanha no Facebook, campanha no Instagram, ter um blog, trabalhar a busca orgânica. Por quê? Para que você não dependa de uma ou de outra forma. Vamos pensar no seguinte: você está anunciando no AdWords e aí o seu anúncio ele por algum motivo reprovado. A sua conta é excluída. Ou no Facebook, que eu já vi acontecer muito. O que acontece? Você precisa ter várias fontes para você não depender apenas de uma só. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho, cada uma dessas, vamos dizer que representa uma porcentagem ali de 20%. Então, se eu perder uma dessas daqui, não vai me afetar tanto se eu tiver as outras mídias trabalhando ao meu redor, tá? E para minha empresa. O segundo ponto, você tem que sempre imaginar o seguinte: você tem que pensar sempre em atrair clientes, tá? E esse atrair é através de anúncios, busca orgânica, converter no e-mail, num chat, no formulário de cadastro, relacionar, mandar conteúdo, mostrar novas ofertas e aí sim vender. Então você tem que saber trabalhar essas etapas. E a quarta etapa aqui, né, a quarta meta basicamente, é você conseguir
vender todos os dias, fazer novas campanhas todos os dias, para que o seu e-commerce não dependa de uma campanha só ou de um golpe de sorte, enfim, você não pode deixar isso acontecer, tá ok? Porque isso pode impactar profundamente o seu faturamento. Bom, em resumo, o que eu quero falar, tá? Primeira coisa, a sua loja virtual não pode depender de apenas uma oferta para vender. Você tem que ter várias ofertas ali. Segunda coisa, se a sua loja deseja vender mais, você precisa saber criar campanhas semanais, tá? E até diárias, inclusive. Você também tem que ter um conteúdo que tem que levar o cliente a dar o próximo passo. Então ele tem que, de alguma forma, dar o próximo passo. E o próximo passo é até chegar na sua compra, tá ok? Quarta questão. Você tem que ter diversas abordagens, tá, para vender o mesmo produto. Então, se você tem uma gama de produtos, por exemplo, você tem uma categoria que você vende óculos, você tem que vender esse óculos de diferentes formas. Porque, por exemplo, vão ter pessoas que vão esquentar com o preço, outras com a qualidade do produto, outras com o parcelamento. Então, você precisa rodar esses benefícios, essas características, para mostrar para o potencial cliente. Você tem que pegar e rodar essas características para você mudar, né, e apresentar a sua oferta para o potencial cliente, tá ok? Bom, agora que eu já falei sobre isso, deixa eu começar então a falar sobre o passo a passo, tá? Do que você precisa fazer então. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você tem que definir os produtos a serem divulgados, tá? Basicamente, você vai pegar produto 1, produto 2, produto 3, produto 4 e sempre numa ordem de lucratividade. Depois disso, tá, que você pegar por ordem de lucratividade, você vai basicamente fazer o quê? Você vai definir um calendário semanal de ofertas. Por exemplo, semana 1, produto 1, campanha com e-book. Tá? Semana 2, produto 2, campanha com desconto de 15%. Semana 3, produto 3, campanha de quem comprar concorre a X. Então, por exemplo, pessoa comprou um óculos, você vende um óculos, ela vai concorrer a outro óculos durante aquele mês. Então, ou se, por exemplo, tive 10 vendas daquele óculos, beleza, vai concorrer. Ou aqui, durante o mês das mães, mulheres com filhos tem X% de desconto. Semana 5, produto 2. Semana com uma promoção por dia. Então você pode pegar um produto por dia e fazer oferta. Semana 6, produto 5. Ofertas relâmpagos. Ela surge, você coloca 10, por exemplo, e tira. E aí o que acontece? Você tem que pensar nessas campanhas e criar, tá, esse calendário, né? Esse calendário promocional. Semana a semana, tá ok? Terceiro passo, qual que é o problema, tá? Que a pessoa resolve se ela comprar um determinado produto. Você precisa identificar o seguinte, aqui ó, eu tenho, por exemplo, produto 1, 2, 3 e 4. Por exemplo, o produto 1, vamos imaginar que é um creme para o cabelo aqui. Creme para o cabelo, tá ok? Beleza. O que esse creme ele ajuda? Ele ajuda a deixar o cabelo mais, vamos por sedoso aqui. Vamos por aqui, brilhante e brilhante. Legal. Então, qual que é o problema que ele resolve? Basicamente, o cabelo da pessoa está seco, certo? Um aspecto opaco, de repente. Então, o que você vai fazer? Você pode, por exemplo, ter uma chamada para esse produto dizendo o seguinte: como deixar o seu cabelo com um aspecto brilhante? Ou 5 maneiras, o produto de deixar o seu cabelo mais brilhante. E aí você pode falar sobre aquele produto. Como conseguir deixar o seu cabelo brilhante usando o produto tal, entendeu? Você sempre vai fazer o que a pessoa vai, o que ela tá, né, ou a maneira que ela está agora, como deixar de ter um cabelo seco e opaco e conquistar um cabelo sedoso e brilhante que você sempre sonhou. Tá vendo? Eu coloquei o problema antes e depois a solução. E aqui você pode colocar a solução antes e o problema depois, tá ok? Eu recomendo que sempre o melhor normalmente é a solução primeiro e depois o problema, tá ok? Porque aí você chama a atenção daquela pessoa. Fazendo isso, o que você vai fazer? Você definiu aqui o problema, basicamente o que você vai fazer depois? Você pode vir e criar por exemplo, também uma isca digital. Basicamente, uma isca digital é o seguinte:
é uma forma de você solucionar um problema. Isso aqui é para quando você quer, por exemplo, construir uma lista de e-mail. Então lembra que eu falei para você aqui do problema que tem aqui, ó, do cabelo seco e com aspecto opaco? Você pode criar um e-book, por exemplo, do seguinte, com esse e-book gratuito ensina, dois pontos, como deixar o seu cabelo lindo e sedoso, por exemplo. Tá vendo? Uma outra opção, se você dependendo do nicho que você trabalhar, você pode oferecer uma planilha, você pode oferecer, por exemplo, uma página promocional que a pessoa precisa pôr o e-mail dela para receber o desconto, tá? Então você tem essa opção, white paper, uma videoaula. Então o que acontece? Aqui, qual que é o grande objetivo? Lembra daquelas etapas que eu comentei de você atrair e converter? Então, o converter ele está exatamente nessa etapa aqui, tá ok? É importante que você tenha algumas etapas ali, né? Mas que você sempre converta esse cliente para que ele vire um fã da tua marca, ele fale com você, você consiga ter uma comunicação mais direta com ele, tá? Inclusive tem uma pesquisa feita pela Rock Content que fala que 76% das pessoas, elas preferem receber informação útil por e-mail. Então isso ajuda bastante para que você consiga ter resultado ali, tá ok? Bom, aqui é o seguinte, como que deve ser essa isca digital? Basicamente, ela deve solucionar um problema, que nem eu comentei aqui com vocês, tá? Ela tem que ser mais útil, mas ela tem que ser incompleta também. Você não vai passar todo o completo, basicamente, ela comprar o seu produto. Pensa no seguinte, no seu caso, se você é um e-commerce, por exemplo, que você vende ali, como eu falei, cosméticos, né? Então você pode criar um e-book para falar para a mulher sobre como hidratar o cabelo dela e você pode colocar os seus produtos ali. Tá? Então, sempre lembrar que esse material que você criar, ele deve ser bem específico para uma necessidade. Ele tem que ser rápido consumo. Então, o e-book tem que ter no máximo 12 páginas, uma videoaula até 25 minutos. A oferta, ela precisa durar um dado tempo. Você não pode pegar e fazer uma oferta que ela dure para sempre. Isso não funciona, tá? Então, é muito importante que você faça isso. E aqui, basicamente, nesse processo, o que você vai fazer? Você vai trazer a pessoa para converter. Você tem duas opções. A primeira, oferta direta, a pessoa comprar no seu e-commerce. E a segunda, você ter um e-book, uma planilha, para depois você montar um relacionamento com ela para fazer novas ofertas. Porque o que acontece? Você pode por exemplo, mandar um e-mail para essa pessoa, tá? Que, por algum motivo, com aquele calendário de conteúdo promocional, que você criou. Então você cria o calendário promocional e depois você oferta esse calendário promocional para a lista de e-mail, no Facebook e assim por diante, tá ok? Bom, agora o quinto passo, tá? Você tem que basicamente definir o seguinte, mídias e valores para divulgação da sua campanha. Então, por exemplo, eu tenho o Facebook campanha de conversão, eu quero pegar pessoas que têm uma tendência maior a comprar da minha loja virtual. Ou eu quero pegar o Google AdWords e fazer uma pesquisa com foco em conversão. Então, pegar palavras-chave que sejam mais focadas em venda, tá ok? Então, isso é muito importante. O Instagram é a mesma coisa e o LinkedIn, eu estou dando alguns exemplos aqui. Então, você tem que definir as mídias e os valores. Aqui você também, né, o sexto passo é basicamente o seguinte. Você tem que definir as metas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou investindo aqui R$1.000 por mês, tá? E aí eu falo, no mês 1, eu tive 500 leads, 500 contatos, eu tive uma taxa de conversão de 2%, obviamente eu tive 10 vendas. Então, desses 500 contatos que eu tenho na minha base, eu vendi para 10. Ticket médio de R$180, eu tive 1.800. Teve um pouco de lucro, mas ainda não se pagou. Mas no segundo mês, o que acontece? Eu tenho aqui 1.000 leads, porque eu tenho 500 desse mês mais os 500 desse outro mês. Ok, tá, novamente, taxa de conversão de 2%, 20 vendas. Aqui já vai para 3.600. Depois eu tenho no mês 3, 1.500 leads. 500 do primeiro, 500 do segundo, 500 do terceiro. Mesma coisa, taxa de conversão de 2%, 30 vendas, aqui ó, R$5.400. Com os mesmos R$1.000 todos os meses. Tá vendo como você consegue escalar? Então você pode colocar mês 4, mês 5 e você ir escalando essa venda. Então é muito importante que você tenha esse tipo de meta no seu e-commerce. Então,
que você faça o seguinte, aqui você poderia, por exemplo, colocar visitas. Tantas visitas, taxa de conversão de 1%, 5 vendas, tantos reais. E aí você tem que fazer isso para cada mídia que você for trabalhar, tá ok? Bom, agora deixa eu te falar agora sobre como você vai criar a parte da isca digital. Basicamente, tá? A isca digital é o seguinte, é um processo que você cria, como eu falei, para você gerar a lista de e-mail, tá? Que é para você, de repente, trabalhar um funil desse tipo. Qual que é o grande benefício da lista de e-mail? Hoje, para você ter uma ideia, o maior retorno sobre investimento no e-commerce é de e-mail marketing. Você vai falar, pô, João, de repente eu não anuncio, mas eu não tenho resultado. É porque talvez você não esteja fazendo da melhor forma. Então, isso tem que... eu quero também falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Bom, aqui é basicamente o seguinte, você tem uma isca digital, o que você precisa? Definir uma headline, que é basicamente uma grande promessa, que nem eu fiz naquele momento. Por que a pessoa vai baixar aquele e-book, vai ver aquela videoaula? Você tem que ter um bom motivo para ela. Sub-headline. Você vai reforçar uma grande promessa, tá ok? Por exemplo, eu tenho uma isca digital que eu falo 6 tipos de campanhas para aumentar as vendas da sua loja virtual. Aí depois, na sub-headline, às vezes eu coloco assim, em um curto espaço de tempo, ou em tantos dias. Eu estou reforçando aquilo que eu estou falando eu estou falando que são 6 campanhas que a pessoa pode fazer de uma forma rápida, tá ok? Segundo ponto, sempre deixa o menos possível, então nome e e-mail. E aí quando você deixar o nome e e-mail, tá? Basicamente você vai ter uma boa taxa de conversão. Se você tiver uma boa promessa, um público bem segmentado ali nos seus anúncios. Depois disso, tá? Você tem que ter uma integração com uma ferramenta de e-mail, que é basicamente para você poder entregar aquele material que você está disponibilizando. A pessoa, por exemplo, ela vai fazer o seguinte caminho, né? Ela vai entrar na página, né? Pelo anúncio que você colocou. Ela vai fazer o cadastro, tá ok? E depois ela vai receber o e-book no e-mail. Tá ok? Basicamente é esse o processo. Você precisa integrar a sua ferramenta de e-mail para que esse processo ele aconteça, tá ok? Agora, em relação à página de venda, tá? É a mesma coisa, você tem que ter uma headline, mesma coisa, com uma grande promessa, a página de pré-venda, né? Se você for fazer uma campanha. Uma sub-headline, reforço, então você poderia aqui, se você quisesse, por exemplo, João, eu não quero criar um e-book agora, eu quero fazer uma campanha promocional. Beleza, então a grande promessa poderia assim, óculos, por exemplo, com 20% de desconto. Aqui eu poderia, reforço da grande promessa, cadastre seu e-mail e receba o cupom de desconto. Porque o que eu estou reforçando? Que ele tá lá, eu estou reforçando o seguinte, você vai receber o desconto, mas você precisa se cadastrar no e-mail. E aqui é a mesma coisa, nome e e-mail. E aí é o seguinte, o que é importante aqui você colocar, tá? Imagens com fotos dos produtos com super desconto. E aqui o que eu recomendo, se você for fazer uma campanha muito agressiva de vendas, procure não trabalhar o seu produto principal, tá? Por que eu estou te falando isso? Às vezes vai acontecer da pessoa acostumar a ter desconto. Então você tem que pegar e fazer isso com uma certa parcimônia. Por exemplo, se você fizer uma campanha por mês durante 2 dias com super desconto de alguns produtos, mas sempre trabalha o mix, não pega um produto específico para ficar fazendo toda hora aquela promoção, porque isso não é interessante. E aí o que acontece? É importante que também a questão das imagens, tá? Coloque imagens com fotos dos produtos com desconto. Então, por exemplo, aqui um exemplo, por exemplo, tem um produto que custava 150 e agora ele custa 130, ou melhor, 110, por exemplo. Ok? Você tem que deixar isso muito claro para a sua audiência, porque o que acontece? Ele precisa ver esse desconto, mas aí quando ele clicar para comprar o produto, você vai mostrar o box. Você vai falar para ele, cadastra o seu e-mail e receba o cupom de desconto. Aí quando ele cadastrar, ele recebe aquilo no e-mail dele. E onde isso ajuda, tá? Quando você faz esse tipo de campanha. A primeira coisa que isso ajuda é o seguinte, essa base de e-mails você pode, por exemplo, subir no Facebook.
você pode subir no Google AdWords. Para quê? Para anunciar novos produtos para essas pessoas ou pegar produtos similares, pegar pessoas similares que gostam desses produtos. Isso fica muito antes de você vender. Ok? Bom, aqui é o 7º passo. No 8º passo, eu vou te mostrar quais são os materiais necessários para você criar essas múltiplas campanhas, tá? Basicamente, o que você precisa, tá? Você precisa criar textos, tá? Para divulgação em anúncio no Facebook e no AdWords, tá ok? Uma outra coisa, você também precisa criar as imagens, tá? No Facebook, você tem a imagem basicamente de 1200 por 628, tá? No AdWords, você tem, em média, 8 tamanhos que são os mais clicados. E aí o que acontece? Se você quiser em algum momento criar uma. Aí eu coloco um terceiro ponto aqui que são as páginas. Em alguns momentos você pode criar hot sites, tá? Ou landing pages. E qual que é a diferença? O hot site você pode colocar mais produtos. A landing page ela tem que ser mais específica. Por exemplo, você pode ter uma landing page falando apenas sobre óculos. Outra que fale apenas sobre bonés. Só que aqui você pode ter um hot site, por exemplo, que ele vai falar de óculos, ele vai falar de boné, pode ser um hot site para o Dia das Mães, Dia dos Pais, e você pode colocar vários produtos lá dentro. E aí é sempre a mesma coisa. A pessoa entrou, o processo ela vai entrar na página, entra na página, ela clica para comprar o produto com desconto, para comprar o produto, abre o box de e-mail para ela preencher e aí ela recebe a oferta, né, ou o cupom por e-mail, tá? Por que eu tô te falando isso? Porque é muito importante você fazer isso. Você tem que trabalhar uma variação, basicamente você trabalha a seguinte variação. Você vai trabalhar algumas campanhas que as pessoas vão direto para sua loja virtual, outras campanhas que elas vão se cadastrar, tá? Porque você começa a criar uma audiência e é muito importante que as suas melhores ofertas sejam apenas para quem é cadastrado no seu site, porque você força a pessoa a dar um contato. Porque depois, se você fizer um trabalho bem desenvolvido, né, e na próxima videoaula eu vou mostrar para você como que você vai usar o conteúdo para que você consiga ali gerar resultado e alimentar esse trabalho que eu estou te mostrando agora, né, esse primeiro passo, você vai ver que assim, você vai vender muito mais, porque você vai postar conteúdo, mas também você vai fazer ofertas em momentos oportunos. Então isso vai ajudar muito o seu negócio a vender, tá? Então, basicamente, só para a gente resumir aqui, eu vou colocar os pontos aqui, você tem que pensar, né, em definir os produtos a serem divulgados, você tem que definir o teu calendário promocional, como eu falei, promoções de dia, mês, promoção da semana, promoção relâmpago. Você tem que criar esse calendário, semana 1, semana 2, tá? Depois disso, você tem que descobrir quais problemas aquele produto resolve, porque a partir disso você pode criar os conteúdos. Então você pode ter um artigo, por exemplo, no blog, vendendo o produto, falando sobre um problema. Você pode ter um vídeo vendendo o produto, tá? Vendendo e a mesma coisa. Então, você pode ter ofertas, aqui vamos colocar, ó, ofertas diretas, do tipo, seu cabelo anda ressecado? Aí a pessoa fala, anda. Conheça o produto X e descubra como deixar o seu cabelo mais sedoso e brilhante. Entre e confira. Apenas 10 unidades disponíveis. Tá vendo? Beleza, tá aqui. Tá vendo? Eu tenho aqui conteúdo e eu tenho oferta direta. Você pode ter isso, tá vendo? Então são essas coisas. Isca digital. A isca digital é basicamente para você, é uma forma mais light de você vender. Você dá um conteúdo gratuito antes, para depois fazer uma oferta. E aí, inclusive, você pode criar uma isca, que nem eu falei para você,
com o assunto que você quer divulgar. A mídia, né, como eu falei, definir as metas, isso é fundamental para saber se você tá no caminho certo ou não, tá ok? Criar a página de captura, no caso, se você for fazer um trabalho com isca digital. E depois disso você tem esses materiais aqui, que são essenciais. Você cria esses materiais, dependendo do que você for fazer, e aí o que acontece? Você vai conseguir montar essa campanha, tá ok? Bom, espero que você tenha gostado desse treinamento, fique atento, tá? Eu vou estar te mandando mais. Bom, um grande abraço e até a próxima.